Boa tarde. Como foi falado pelo presidente da mesa, o deputado Lucas, né, que eu não vou esquecer porque é o nome do meu filho, agradecer o convite, né, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, congratular todos os presentes da mesa, né, e tentar passar a experiência que está acontecendo no Rio de Janeiro para tentar desmistificar, mostrar para a população mineira que o regime de recuperação fiscal não é essa Brastemp toda, que as pessoas imaginam. Bom, eu sou servidor público há 42 anos, trabalho no IBGE, né, e vou tentar aqui mostrar, historicamente, o que está acontecendo. Porque a gente fala muito de endividamento, mas pouca gente fala quais são os mecanismos que fazem essa dívida crescer, seja ela no município, no Estado ou na União. Né? Então, a gente deve muito, todo mundo fala que a gente deve muito, mas quais são os mecanismos que fazem a gente crescer? Então, historicamente, o que está acontecendo hoje com os estados não é uma coisa que vem a partir dos últimos anos. Nós estamos falando aqui de um projeto de décadas que está instalado no Brasil, principalmente a partir da década de 90. A gente cita muito a Lei 9496 de 97, mas antes da lei ser aprovada, houve no Brasil um cenário preparatório para que os estados pudessem estar totalmente subjugados para a aprovação da Lei 9496. Nós tínhamos no Brasil, aí em 94 e 95, o Plano Real, né? Vocês devem lembrar quem era naquela época, quem estudou, a taxa Selic estava a quase 50%, né? E grande parte do lucro dos bancos vinha exatamente da especulação financeira. Né? Então, quando houve o Plano Real, que a inflação baixou e o lucro dos bancos começou a cair. E aí vocês vão lembrar que nós tivemos também o PROES, que é o salvamento dos bancos, porque grande parte do lucro dos bancos deixaram de acontecer por conta da redução da taxa básica de juros e da inflação. Bom, não é por acaso que Minas Gerais paga 7,5% quando foi aprovado o acordo da Lei 9496. Não é por acaso que o Rio de Janeiro paga 6%. O Rio de Janeiro paga 6% porque, em 1996, o estado de Rio de Janeiro tinha uma situação difícil financeiramente. Em 95, o governador Marcelo Alencar, que era o governador daquele momento, não paga o 13º dos servidores estaduais do Rio de Janeiro. Não tinha dinheiro para pagar 13º. Ele vai à Caixa Econômica Federal, né? E a Caixa Econômica Federal faz um empréstimo para o Rio de Janeiro no valor de 180 milhões. Eu falei não milhões, mixaria para o Rio de Janeiro. E esse empréstimo, ele é dividido em duas linhas de créditos. Uma linha de crédito de 120 milhões para pagar 13º dos servidores públicos de 95 estaduais do Rio de Janeiro e 60 milhões para fazer um programa de demissão voluntária, chamado PDV. Né? E isso não aconteceu só no Rio de Janeiro. E aí vocês vão ver que o Rio de Janeiro consegue a redução dos juros para 6% por conta de que ele fez o dever de casa. E nesse acordo, nesse contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, quase todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro foi privatizado. A Rio Gás, Rio Luz, Banerj, Codert, etc. E, ao mesmo tempo, ali foi colocado várias condicionantes para garantir o lucro do capital. Inclusive, se adequar ao voto do Conselho Monetário Nacional, o voto 175, né, que cria a condição para o ajuste fiscal no Rio de Janeiro. Então, ali, o Rio de Janeiro se compromete, por conta desse empréstimo, a pagar 11% da receita corrente líquida para a dívida. E, além disso, se compromete a tirar todos os direitos dos servidores estaduais que os servidores federais tinham perdido. E faz também uma reforma da Previdência. E faz também uma alteração no regime jurídico único. Eu não estou falando da agora, estou falando de 96. Parece a mesma coisa, mas praticamente é copiar e colar.
O processo que vem de desmonte do Estado brasileiro é um processo de copiar e colar. Tá? Não é nada diferente. E ali as condições que são colocadas são para exatamente garantir a dívida pública. Nós estamos vendo agora o novo arcabouço fiscal. Qual é o pilar central do novo arcabouço fiscal? Sustentabilidade da dívida. Qual era o arcabouço fiscal, o pilar central da emenda constitucional 95? A dívida pública. Não era garantir a educação, a saúde, não é garantir orçamento para os estados e municípios. Como a Maria Lúcia falou, tem uma concentração enorme na mão da União, das verbas públicas, a despesa, e os estados e municípios ficam com uma pequena parcela disso. Só que todo o serviço fica no município, no estado, depois que vem para a União. Eu não moro na União, eu moro primeiro no município, depois eu moro no estado, depois que eu moro na União. Então, essa é uma questão importante. E nesse contrato de empréstimo da Caixa Econômica Federal, tinha uma outra garantia que era colocado à Caixa Econômica Federal. Sabe qual era? Eram as operações de crédito realizadas em nome da União, que se não fosse paga pelo Estado do Rio de Janeiro, eles colocariam à disposição todas as receitas constitucionais dos artigos 155 ao 159 da Constituição. Ali tem fundo de participação do Estado, do município, ICMS, imposto de renda, tudo que você imaginar. Estaria sendo colocado na mão da União, né, como garantia, porque se houvesse uma possibilidade de ter uma inadimplência, eles poderiam meter a mão antes de entrar no cofre. Ponto. Esse é o contrato da Caixa Econômica 121, 146. Vocês podem ver que tem na internet, tem na página da Auditoria, senão vocês podem olhar lá. Aí, após isso, nós estamos falando de um tempo histórico. Nós tivemos uma outra lei aprovada, que foi a Lei 148, a Lei Complementar. Essa Lei Complementar, o que ela faz? Ela reduz os juros, que era de 6% a 9%, reduz para 4% e substitui o IGPDI pelo IPCA. Não é estranho que você faça um acordo da União com os estados e você não utiliza o índice oficial de inflação do IBGE, o IPCA, e sim o IGPDI, que é uma fundação privada? Você não acha estranho isso? E aí, como a Maria Lúcia falou, o IGPDI ele é muito maior do que o IPCA. Uma outra coisa estranha que acontece, toda vez que o IGPDI cresce, aumenta, a dívida aumenta. Mas quando o IGPDI foi negativo, a dívida não caiu. É estranho, né? É estranho isso. Bom, essa lei complementar, ela tem essa principal característica de redução dos juros de 6% para 4% e a troca do indexador, mas o governo recorre e essa lei não entra em vigor. Ela não entrou em vigor, a gente não conseguiu. Isso aqui já era um certo refresco para os estados, que poderiam reduzir o gasto que estavam se pagando. Bom, aí o tempo passou. 2014 era Dilma, nós tivemos o golpe do Temer, nós viemos em 2016. O que acontece em 2016? Aprovada outra lei, uma lei complementar, a Lei Complementar 156. O que a Lei Complementar 156 faz? Ela é o auxílio aos estados e municípios, auxílio financeiro aos estados e municípios. E a sua principal função, sabe qual era? Era dar uma moratória aos estados, deixar de pagar por um determinado período, pagar de forma parcelada o endividamento do Estado. Bom, aí vem o regime de recuperação fiscal, que é a Lei Complementar 159, em 2017. O único estado que aderiu foi o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro adere a isso porque financeiramente estava muito difícil, estava atrasando o salário dos trabalhadores, e a solução, como está acontecendo em Minas Gerais, era exatamente o regime de recuperação fiscal, porque ia salvar as finanças do Estado. Bom, a dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, ela começa igual a todo mundo, né? Pela Lei 9496, como foi falado, a gente tem uma dívida refinanciada que é muito, que não é clara, que ela não tem transparência, em torno de 15 bilhões,2. A gente deu de entrada ao Rio de Janeiro em torno de 2 bilhões e 100. Ficamos devendo 13.500 aproximadamente. De 99 até 2022, que é o último dado que tem lá transparente, nós pagamos 29.
Aí, em 2022, a gente deve 83 bilhões. Ó, refinanciamos 13, pagamos 29 e devemos 83. Isso porque não tem transparência. Porque quando foi o regime de recuperação fiscal foi aprovado pela Lei 159 de 2017, o Rio de Janeiro adere a esse regime e faz todas as condicionantes. Uma delas que o secretário aqui fala, que é a questão do regime de previdência complementar. Vocês, servidores, já pararam para pensar o que significa isso? Sabe o que significa isso? A separação dos regimes entre regime próprio e regime híbrido. Porque quem for para o regime de previdência complementar vai pagar a previdência até o teto da INSS, acima disso é previdência individual. E deixa de ter a contribuição na totalidade do salário. Isso está acontecendo na União quando tem um FUNPRESP. E o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência da União, 100% do que arrecada do seu patrimônio está investido em títulos do mercado financeiro, principalmente título da dívida. O que significa isso? Significa que vai ter que espoliar o país, os trabalhadores, para que possa garantir lucro, para garantir a sua aposentadoria. E vou falar uma coisa para vocês aqui. Tenha fé, porque daqui a 35 anos você tem que rezar para que essa aplicação esteja lá. Porque no aceite do FUNPRESP está escrito assim, você aceita que eu aplique no mercado financeiro com risco de mercado? A Lei 12.608, que é a lei que criou o FUNPRESP, ela diz o seguinte, eu garanto para o servidor público federal, na sua aposentadoria, até o teto do INSS. Quem ganhar acima disso, vai ter que ter previdência complementar e fé. Tá? Porque, para poder conseguir ver se daqui a 35 anos isso exista. Bom, o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, ele é composto por 3 programas. Ele é composto pelo saldo da Lei 9496, pelo pagamento, a dívida do Bacen e Banerj, o que o Estado, o Banerj devia para a União, e uma chamada honra de aval. Honra de aval é tudo aquilo que a União pagou para o Estado no período. Esses 3 programas que formavam o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, em setembro de 2017, totalizavam, sabe quanto? 9,4 bilhões. 9,4 bilhões em setembro de 2017. 3 anos depois, que é o final do regime de recuperação, em agosto de 2020, esses 9 bilhões viraram 61 bilhões e foram incorporados ao saldo financeiro da dívida. Bom, ninguém precisa acreditar em mim, é só entrar no site da Transparência do Rio de Janeiro e ver o saldo de agora. Ó. A dívida do Rio de Janeiro hoje, né, agosto, que foi o último saldo que eu tive lá, está em 184 bilhões, dívida financeira do Estado. O regime de recuperação desses 184 bilhões representa 63 bilhões, já subiu, era 61, já está em 63. E a Lei 946, 87. A Lei 946 e o regime de recuperação fiscal, somados, dá 150 bilhões. 82% do que tem dívida financeira do Estado do Rio de Janeiro significa o regime de recuperação fiscal, que era aquilo que ia salvar o Estado do Rio de Janeiro. Não para por aí. O Estado do Rio de Janeiro, não contente com essa maravilha, porque é o seguinte, o que a Lei Complementar 159 faz? Ela aparta o dinheiro. Alguém diz aqui, ó, não vamos pagar, não é verdade, porque se você entrar no site da Transparência do Rio de Janeiro, você vai perceber que entre 2017 e 2020, o período do primeiro regime de recuperação fiscal, mesmo com os valores apartados, o Rio ainda pagou 3 bilhões de juros da dívida, de serviço da dívida. Ainda pagou mesmo no regime de recuperação fiscal. Se eu levar em consideração setembro de 2017 até agora, setembro de 2023, o Estado do Rio de Janeiro pagou quase 10 bilhões, mesmo estando sob regime de recuperação fiscal. Tá? Bom, isso é o que está sendo colocado como salvamento do Estado e do município. Né? Aí nós tivemos o outro regime, que o Estado aderiu também, que é a Lei Complementar 178. Mas na Lei Complementar 159, eu vou alertar para vocês que tem uma figura biônica, que vocês não devem conhecer, dentro da Lei Complementar. Você sabe qual é a figura biônica que tem? Que vai mandar mais do que o governador e do que os deputados? Chama-se Conselho do Regime de Recuperação Fiscal.
O Conselho é uma figura biônica que tem representante do Ministério da Fazenda, dos órgãos de fiscalização e um do Estado. Esses três caras, essas três pessoas, têm mais poder do que o governador do Rio de Janeiro, que foi o caso, e os deputados. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá no Rio de Janeiro, em 2018 ou 2019, os servidores da área da saúde conseguiram lutar na Alerj e ganharam um plano de carreira. Um plano de carreira da saúde. O plano de carreira da saúde foi aprovado na Alerj, foi a sanção do ex-governador Pezão. O governador vetou todas as cláusulas financeiras, voltou à Alerj, a Alerj derrubou todas as cláusulas e deu direito aos trabalhadores, e o regime de recuperação, o conselho do regime de recuperação falou assim, não tem dinheiro, quem manda sou eu, tá? Não tem dinheiro. Então, o governador perde autonomia política, financeira e fiscal, sabe por quê? Porque uma das atribuições do Conselho de Política é ter acesso à senha financeira de todos os sistemas fiscal do Estado. Sabe o que significa isso? Que eles estão, a partir dos relatórios que é obrigado a entregar mensalmente, eles vão saber se o Estado está sujeito a dar um calote ou não. Se for dar o calote, eles vão pegar o dinheiro antes, porque eles têm essa senha do controle. Bom, aí o Estado do Rio de Janeiro, eu falei, o primeiro regime acaba em agosto de 2020. E aí ficou uma dúvida. Qual é a dúvida que ficou? A dúvida que ficou era que é o seguinte, vamos poder estender o regime de recuperação para o Rio? Não. Foi parar no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas falou que poderia, e aí o Rio de Janeiro começa um novo período do regime de recuperação fiscal, em setembro de 2020. Aí, de setembro de 2020, esses três programas que eu falei para vocês, o saldo da Lei 9496, o Bacen Banerj e a honra de aval, eles, somados nesse retomada de pagamento, apesar de eu ter incorporado 61 bilhões, eles começam com 21. Eu incorporei 61 e começo uma segunda etapa com 21. E aí depois veio o regime de recuperação fiscal pela Lei Complementar 178. Bom, a gente está percebendo, e esses 178 bilhões aqui, 184 bilhões que o Rio de Janeiro tem como dívida financeira, aqui não entra uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, aqui não entra a dívida do Rio Previdência. Vocês sabem o que aconteceu com o Rio Previdência? Que a Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, ele foi incluído como garantia naquela operação Delaware do Sérgio Cabral. E essa dívida hoje, que foi colocada como garantia às receitas futuras do royalties do petróleo, para pagar isso que foi aplicado lá nos Estados Unidos, já está em torno de 40 bilhões. Então, os 184 bilhões não está computado aqui, porque eles alegam que essa operação não é uma operação de crédito. E, por isso, não pode ser considerado dívida, 40 bilhões. Né? Mas as receitas do royalties do petróleo do Rio de Janeiro estão sendo dadas como garantia para essa questão. Outra questão, para ir finalizando, é sobre a questão do... Agora, o governo Lula vai dar o direito de receber o ICMS, mas o direito que vai ser dado agora não é de dinheiro. O Rio de Janeiro vai ter direito a uma parte, e essa parte vai ser deduzida da dívida. Não tem dinheiro na mão de ninguém. Tá? Agora, ninguém fala uma coisa aqui. Além da questão da Lei Candir, a Lei Candir ela deixa esse prejuízo a todos os estados. Né? Tem uma coisa que pouca gente está prestando atenção. O agronegócio, o agrobusiness, como a Fatorelli falou aqui, ele é tratado como a joia da coroa. Só que a joia da coroa não paga ICMS, não cria emprego grande, porque é tudo automatizado. Tá? E você sabia que tem uma medida que diz que eles podem deixar 100% do que foi arrecadado nas exportações no exterior? Uma medida do Conselho Monetário Nacional, que eles não são obrigados a trazer o dinheiro da exportação da soja, do milho, de qualquer produto que é primário ou semi-elaborados. E o que acontece? Eles deixam o dinheiro no paraíso fiscal, apesar de que o Brasil também é um paraíso fiscal,
Tá? E quando eles trazem para cá, sabe o que acontece? Eles vão fazer o quê? Vão comprar título da dívida. Ou vão comprar moedas, dólar, para ganhar mais lucro do rentismo. Não para... Né? E uma coisa, o PIB, que todo mundo fala que o agro contribui, e é verdade, contribui, mas o PIB, ele é público e privado. E aquela parte que é privada, não é do Estado, e não é nossa, é dele. E ele se beneficia do que está colocado como garantia, porque agora mesmo a safra, agora o projeto da safra foi mais de 300 bilhões que vai ser colocado na mão da iniciativa privada. Para finalizar, eu queria colocar uma outra questão da Lei Candir, que não foi falado aqui. Quando o acordo feito pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal intermediou com os estados e municípios e a União, daqueles 67 bilhões para pagar em 18 meses, foi aprovada uma lei complementar 173. E a lei 173, sabe o que ela fala? Ela indica que deve revogar da Constituição o artigo 91 dos atos de disposições transitórias. Sabe por que é isso? É a obrigação do pagamento das receitas de produtos primários semi-elaborados. Tá? A União não tem mais nenhuma obrigação. A Lei Candir não foi revogada, continua dando prejuízo aos estados e aos municípios, e não tem mais agora um artigo constitucional que possa garantir que essas receitas voltem para o Estado. Né? Porque o governo Bolsonaro, ele aprovou a emenda constitucional 109 e lá há essa revogação. Tá? Então, nós estamos diante de uma descapitalização dos estados e do município, porque nós estamos caminhando para o fim do federalismo que nós conhecemos, né, no Estado brasileiro. Né? E como é que você faz isso, para finalizar? A gente faz isso destruindo a economia dos estados e dos municípios. Vocês falam, por que a gente está indo para uma economia primarizada? Se vocês pegarem a previsão de safra do IBGE para 2023, vocês vão perceber que é mais ou menos 308 milhões de toneladas. Só soja, milho e arroz representa 92% disso. E isso é o Brasil. O Brasil hoje é o celeiro do mundo para garantir dinheiro para grandes corporações do agro e para o grande sistema financeiro. E para fazer isso, precisa de que garanta, a partir da dívida pública, todo esse mecanismo e subjugue cada vez mais o Estado. Então, era isso que eu queria colocar e estou à disposição para os debates. Obrigado, senhor Paulo. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!